Então eu queria começar falando de meu elo com arquitetura. Eu sou formado em Geografia pela Católica de Pernambuco, vim para... Aí fui fazer mestrado em Urbanismo na Bélgica, aí é que está o elo. E posteriormente fiz doutorado em Geografia, voltei à Geografia no Canadá. Mas o elo é o seguinte, que eu estava aqui em 85 e trabalhava na Condé, mas já com doutorado, né? Então Eliodoro me chamou para dar aula no mestrado em Arquitetura e Urbanismo. E com quem? Com Ana Fernandes. Tá certo? Aí são os elos que a gente faz, que tem a ver até com os convites, né? E também com as temáticas. Então, em função dessas aulas que eu dava com Ana Fernandes, a gente distribuía, o título é Estrutura Urbana, mas de fato a gente dava aula sobre as teorias sobre a cidade. Para ter ideia, em função disso, eu fiz um projeto de pesquisa para o CNPq, fiz um pós-doutorado na França com essa temática e publiquei um livro, 2 séculos de pensamento para a cidade, que está disponível na internet gratuitamente, que a DUFA faz isso, né? Então, para mostrar que esse elo, né, e elo de amizade também, começa em 85, quer dizer, antes disso, e ao mesmo tempo isso me permitiu fazer o concurso de titular na UFBA, porque eu não era professor, eu era da Condé. Mas o fato de estar dando aula em arquitetura, né, me permitiu de entrar na carreira, né? E eu tive na banca, entre outros, Milton Santos, né? Aí eu sou. Agora, veja que interessante, porque a geografia não tinha pós-graduação. Os geógrafos tinham que ir em Sergipe fazer geografia. Então, uma das saídas do geógrafo aqui era fazer em arquitetura. Como na época a arquitetura tinha poucos professores com doutorado, porque era mais profissional, né? Os cursos até eram 17 horas para lá. Então, nós da geografia fomos chamados para completar o time. Silvio Bandeira, Cristine e eu. E eu cheguei a ser vice-coordenador do mestrado. Pascoalino, coordenador, e eu vice, né? Então, isso só mostra... E, sim, outra coisa importante é que a gente abriu uma área de concentração em geografia no mestrado de arquitetura. Depois... Aqui abriu, quando eu digo aqui, na UFBA, né? A UFBA abriu o mestrado, depois o doutorado, se separou. Mas, digamos, no início eu tinha uma aproximação muito grande. Então, isso tem a ver, e tem a ver certamente com o convite, porque é muito próximo, né? Bancas, orientação, por exemplo, não sei se você conhece Paraguaçu, né? Também eu fui da banca de doutorado de Paraguaçu, lá na USP. Né? Aí você encontra Felipe Ganta, certo? É toda uma rede, mas que eu fui me afastando ao longo do tempo. Então eu sou mais próximo do pessoal da geografia, né? E aí vocês, por exemplo, tem aqui Maurício Abreu, que coordenou uma das mesas. Eu sou muito próximo, era muito próximo, que é outro que faleceu, né? Quando você veja esse período de tempo, né? A gente tem essas pessoas que se perderam e que fazem falta muito grande, né? E Maurício Abreu, para ter ideia, ele dava uma disciplina chamada Geografia da Cidade do Rio de Janeiro. Aí eu implantei aqui na Geografia da Cidade de Salvador, tá certo? Então, nós trocamos figurinhas, assim como a gente diz, né? E Maurício leu o meu livro inteiro sobre os séculos, com comentário, e a grande obra dele, que é a Geografia Histórica da Cidade do Rio de Janeiro, eu li todo. Ele enviou por SEDEX 4 manuscritos, e chegaram, né? Eu ficava super preocupado. Então, era só esse início para dar uma ideia, porque eu tenho mais, digamos, antes do que a partir do seminário. Porque aí, como eu falei, né, começamos em paralelo ao seminário nacional o que a gente chama de CIPUR, né, da Geografia Urbana, e aí o elo foi ficando cada vez mais forte. Para você ter ideia, né, isso agora em Vitória vamos comemorar 30 anos e me chamaram para a mesa redonda com os sobreviventes também. Tá certo? Então é como se eu era mais próximo no passado e, inclusive, eu deixei de orientar em arquitetura, porque eu não dava conta, né? Imagine, orientar na geografia, que até hoje eu continuo colaborando com a geografia. A orientar na arquitetura e orientar na Unifax e depois na Católica não dava. Aí eu fui deixando. O Ângelo Serpa continua colaborando, mas eu não dei mais conta, né? Mas agora mesmo estamos na Academia de Ciências da Bahia, né? E com quem eu estou trabalhando? Com a Ana Fernandes.
A gente, né, o mundo dá umas voltas assim, e agora eu escrevi para ela perguntando quando é que a gente vai se encontrar para discutir isso. Tá certo? Então, fecha esse grande parêntese e vamos comentar mais dentro do possível, né? Inclusive parte de memória, porque eu lembro de coisas do evento. Alguns eu não lembro nada, né? É aquela memória seletiva, né? E outros me marcaram muito na época. A gente conversando com a professora, seu nome apareceu, como eu disse, pela própria professora Ana e pelo professor Eliodoro. Eliodoro, o depoimento dele foi muito importante para a gente entender a construção do próprio programa do mestrado. Então, faz todo Você veja que quem me chamou foi ele, né? Exatamente. Então, e ele falando que quem ajudou no início foi a geografia. Então você confirma, né, a junção da... E que depois a arquitetura ajudou a geografia para que se fortalecesse o programa de lá. Então a gente sente muito isso. Eu acho que o seminário tem uma característica muito forte, que é essa interdisciplinaridade, né? De alguma maneira, para a geografia, para a arquitetura, havia um interesse em uma retomada da história, né? De olhar para a cidade de forma histórica, para a geografia também. Talvez o senhor comentar um pouquinho de como foi o próprio trabalho do Maurício de Abreu, talvez. Como é que foi esse momento de formação nesse contexto, o que é que se lia, o que é que se discutia em termos de história, que fomentavam essa troca tão grande assim. De memória, assim, eu me lembro, primeiro, o elo entre arquitetura e geografia, até físico, né? A gente tem aquela escada que nos separa, eu até contava os degraus, e a distância que a gente tem de São Lázaro. Então, a afinidade que a geografia deve ter com a história é menor. Por exemplo, o Mário Augusto, a gente quase não tinha contato. Então, a gente estava próximo de pessoas que tinham interesse sobre a história, mas que não eram especialistas de história. Então, a gente era um pouco improvisado, né? Nós não fizemos estudos sobre arquivos, essas coisas, a gente ia aprendendo fazendo. Maurício Abreu, o mesmo perfil, né? E aí eu não me lembro se fui eu que indicou Maurício Abreu ou não, mas é possível, né? Porque eu já conhecia ele desde 87, com essa troca de figurinha. Ele me deu o livro dele sobre a Evolução Histórica do Rio de Janeiro, mas no meu caso coincidiu que num capítulo da tese de doutorado eu escrevi sobre a questão do trabalho, né? da origem do trabalho, porque minha tese foi sobre trabalho informal. E aí, como eu tinha lá no Canadá a exigência de modelo matemático, de análise fatorial, etc., aqui na Bahia, os dados de Salvador, eu fiz sobre a região metropolitana, não batiam. E aí, enquanto que a cidade nordestina, normalmente a pobreza está ligada aos migrantes, aqui está ligada à questão da cor. Aí eu digo, eu tenho que estudar sobre escravidão. Quer dizer, Salvador me obrigou, porque eu sou recifense, né? Sou de Olinda, sou pernambucano. Então, Salvador me obrigou pelos estudos a me voltar para o estudo do trabalho. E por incrível que pareça, eu estou escrevendo um livro sobre esse assunto agora. Quer dizer, esse tema que na época eu achei que eu estava um pouco destoando dos outros, porque se falava mais de morfologia urbana, da modernidade, né? E eu trazendo os escravos, né? Sabe? Mas tinha Mário Augusto que fazia um elo, mas me pareceu que não teve muito assim, impacto, sabe? Ou eu não estava ainda muito seguro, estava em início de pesquisa. Mas essa pesquisa eu iniciei, depois eu parei para o pós-doutorado com os 2 séculos, depois fiz outra pesquisa no CNPq sobre Salvador, e é outra coisa que eu sou pesquisador CNPq desde 87. É aquela coisa, né, final de carreira, assim, e até hoje renovado. Então, estou tentando fechar, tomei um susto agora com o Laurentino Gomes, que lançou o livro dele para o grande público, né? Porque esse é o problema da nossa área. Os estudos demandam muito tempo, né? Eu pego um livro de 1000 páginas, ou de 500 páginas, você tira uma página de fonte, né? Então, é um trabalho assim de garimpagem terrível, né? Que fica difícil depois até apresentar em congressos, ou apresentar em conferência, etc. Então, voltando para o evento, que eu já vi que eu vou e volto, né? Eu devo ter participado, mas veja que o evento foi realmente sobre a organização da Ana Fernandes, Marco Aurélio e certamente Eliodoro, porque Eliodoro também tinha funções, né, de coordenação e tudo na época. E aí,
pelos nomes, eu vejo que tinha colegas que eram colegas da arquitetura lá da USP, de Ana Fernandes, né? Tem o pessoal aqui da Bahia, eu vi que tem o orientador de Eleodoro, que foi o Felipe, né? A mulher dele na época, Yara Vicentini. Tem toda essa rede de relações, né? Maurício Abreu é ligado a Lilian Vasta, escreveram textos juntos. Mauro Kleiman eu conheci depois que ele veio montar o projeto aqui da Católica. Então, realmente, juntou pessoas, Raquel Ronick, né, que depois fez uma carreira brilhante, né, internacional, Maria Estela Bresciani, enfim, mas cada um trazia um discurso, sabe? Os historiadores ficavam meio desconfiados, porque a gente estava entrando no terreno deles, né? E aí eles têm uma base teórica, um outro tipo de olhar a cidade. Mas foi muito bonito. Eu me lembro do discurso de abertura de Maria Estela Bresciani, quando falava das diferentes portas, das diferentes leituras, né, para entrar sobre a cidade. Mas eu não sei se eles falaram isso ou se Eleodoro falou. Tem um antecedente, que é esse congresso, que esse foi feito em 88, esse aqui é 90. E esse também é pluridisciplinar, porque Eleodoro é mais ligado ao urbanismo mesmo. Então ele estava muito preocupado com o EPUX, né? E com a semana de urbanismo. E aí, olha as datas, organizou a primeira, a segunda, e organizou esse terceiro seminário. E tem uma mesa redonda, afinal, que é a Cidade dos Saberes. Quem estava lá? Desde Romélio Aquino falando da filosofia, eu pela geografia, eu acho que Isaías pela arquitetura. Foi uma coisa muito bonita, sabe? Que chamando profissionais na área. Então eu acho que tem um elo entre esses dois eventos também, embora esse aqui seja mais arquitetura, mais urbanismo e mais Salvador, não é? Enquanto aqui já é mais nacional. Mas também, até a publicação se parece, né? A simplicidade, as cores, enfim, eu acho que deve ter havido um elo, não sei se eles fizeram, mas para mim o elo é maior e mostra um pouco mais de aproximação já alguns anos antes, né? Que eu já estava participando desse. Mas isso a gente não sabia. Pois é, e foi a publicação. E nem o professor Eleodoro se lembrou, porque Ana Fernandes... Sabe que eu boto meus livros, o capítulo de livros juntos, os dois estão juntos, e quase na mesma cor, né? Aí eu digo, vou levar. E eu até pensei, será que eu participei em outro evento? Aí depois eu pensei, porque eu misturo também com a Ampur. Eu fui a alguns da Ampur, mas depois eu desisti, porque realmente você tem que apresentar coisa nova, né? Não dá para apresentar 2, 3 congressos por ano, coisa nova. A não ser quem tem um discurso, fala sobre qualquer coisa, né? Mas quem apresenta trabalho sobre pesquisa, né, tem que ter coisa nova para publicar. Eu acho que a professora Ana tinha comentado de que a gente estava tentando entender como é que a história estava aparecendo dentro do programa. E ela comentou desse trabalho com os planos, né, que era uma aproximação da história a partir dos planos, projetos. A gente vê que existia dentro do mestrado, na época, uma pesquisa já de muito tempo dentro do CEAB da história colonial, da cidade colonial. E aí, de repente, nesse final dos anos 80, né, isso daqui faz todo sentido aparecer, essa guinada para entender os processos de modernização, né, o próprio título do seminário. E vários temas foram mais ligados para essas viradas, né, da modernização, né, as correntes, o moderno, o impacto de São Paulo, Rio, tudo está mais nessa linha. Mas um motivo que eu me sentia deslocado, porque eu ia para o período colonial também, e não era sobre a cidade em si. É interessante que, agora, nessa temática, nessa preocupação que a gente dividia com a Ana Fernandes, ficou mais para... Porque se a gente pensar, o livro 2 séculos é a história da geografia, ou história do pensamento geográfico, só que eu não me limitei à geografia, eu também fui na sociologia, no urbanismo, etc. Mas é como se fossem 2 caminhos, história do pensamento geográfico e tem digamos, a geografia histórica, que seria o meu elo de Maurício Abreu com essa área. E Milton Santos é uma coisa mais geral,
porque eu fico impressionado. Nas poucas páginas de Milton Santos já fala de pós-modernidade. Não é incrível isso nesse período, né? Que não era o vocabulário corrente. Então, e ele já estava assim, conceitualmente bastante forte. E a gente viu uma coisa engraçada no texto do professor Milton Santos, que o primeiro seminário nasce como seminário de história, história urbana, SHU. E depois muda. E ali a história da cidade do urbanismo. Exato, e é uma indicação do professor Milton Santos, que ele fala que a história urbana não daria conta da complexidade, né, e ele sugere então essa virada, tanto que o segundo seminário se chama História da Cidade do Urbanismo também, acho que foi a revelação dele, desse campo que está a informação ali. Acho que tem esses pesquisadores de alguma maneira, o Marcelo Bresciani, o professor Pedro Vasconcelos, o próprio Felipe Gan, enfim, aqui é a consolidação, e é isso que a gente está tentando por essa ideia de história intelectual, entender essa formação desse campo. E de fato ele estava até se conhecendo, não é? Porque apesar daqui na Bahia ter uma boa ligação entre arquitetura e geografia, não havia ligação nacional ainda, não havia essa circulação, né? E já a ANPU vai realizar essa circulação num sentido e o Simpur vai realizar outro. Agora, eu não segui o mesmo caminho, né? Mas acompanho de longe, né? Porque outra pessoa que certamente estava no período anterior é Maria Helena Flexo, com SEAB, né? Eugênio. Eu tive uma orientanda que fez sobre fez mestrado e doutorado sobre a Vitória, né? E Eugênio participou. Então, né, a gente tinha esses elos assim de temática, que eu me lembro da SEAB, era realmente anterior. Mas eu acho que aí é mais Ana Fernandes que traz, o Marco Aurélio, e que junta com o interesse de Heliodoro nos períodos mais recentes, né? A virada do século XIX, com a questão da modernidade. Veja o subtítulo, né? Eles estão muito... eu acho que tem muito mais força, talvez a temática mais forte do evento. E outras cidades, Recife, a gente vê Porto Alegre, tratando dessa temática. O próprio Maurício Abreu começou discutindo a modernização do Rio de Janeiro, sobretudo o início do século, final do século XIX, início do século XX, e depois ele vai estudar os séculos XVI e XVII. Ele não entra no século XVIII. Então, tanto o Maurício quanto eu, a gente foi para uma geografia histórica mais do período colonial e do período imperial. E aí eu não transito tão bem com essas questões, porque são mais urbanísticas. Você vê, eu estou mais próximo da geografia social. Eu estou mais preocupado, né, com a questão da população, das origens. E aí, Mila, eu vou até estudar um pouco mais sobre a África para poder entender aqui, né, o que é um campo vastíssimo. Agora, fica esse pequeno elo com o pessoal da história, sabe? A interdisciplinaridade é um pouco complicado por causa disso, né? Agora, vou dar um exemplo. A gente se conhece assim com uma certa distância, mas, por exemplo, João Reis, né, que é um grande historiador aqui dessa nova geração, me chamou para escrever um artigo sobre Milton Santos no ano que ele faleceu. Aí eu disse, eu não sou estudioso de Milton Santos, né? Mas ele disse, eu quero que seja você. Aí eu fiz um esforço e publiquei na revista Afroásia um texto sobre Milton Santos, isso em 2001, tá certo? Em função disso, eu já publiquei também uma revista livre em inglês, que é anual, sobre Maurício Abreu e Milton Santos. E agora, em novembro, vai ter esse encontro luso-brasileiro em Brasília, que eu vou apresentar sobre Milton Santos e Maurício Abreu, fazer um erro. Então, né, são esses caminhos assim que tem a ver com uma distância muito, né, mas que ao mesmo tempo interrompe suas pesquisas, porque se você começa a fazer, né, veja que sobre o trabalho eu voltei muito tarde, né, mas não morreu, né, mas também com 30 anos de vida acadêmica, pelo menos, né, na pós-graduação, a gente vai adicionando essas coisas, e que no fundo tem a ver, mas eu acho que são olhares diferentes, né? Por exemplo, quando eu trabalhei sobre Salvador, eu estava mais próximo, porque eu tentava entender
como Salvador se transformou. Mas aí a gente faz uma coisa que os historiadores não fazem, né? Que é a longa duração. Os historiadores, assim, eu sou especialista do século XVIII. Nós somos mais irresponsáveis. A gente talvez não é porque não dá conta num período tão longo. Então, boa parte do trabalho a gente não faz só com arquivo. A gente trabalha também com dados secundários. Maurício Abreu não, perdeu 15 anos de vida, e eu me pergunto até a saúde dele, afundando os arquivos do Rio de Janeiro. Né? Mas aí é quase uma contribuição do historiador. A pessoa se transforma. Né? Essa é outra também uma relação interdisciplinar. Por outro lado, eu acho que os historiadores têm dificuldade de examinar os mapas, de localizar as coisas. Né? E às vezes não tem noção e aí é suspeito a gente falar, né? Mas o espaço ajuda muito a entender as coisas. Quando nas informações que estão em tabelas que você mapeia, você vê relações espaciais que não tinha. Por exemplo, a Barroquinha, né? Tinha a Irmandade Nagô, e aí você vai ter o primeiro candomblé, Nagô feminino. Né? Tem posturas que colocavam as atividades artesanais no espaço, colocando os barbeiros fora da cidade. A igreja do Rosário dos Negros estava fora da cidade, porque o muro, aquele muro, né? Ali era fora, já era outra freguesia. Então, esses elos espaciais, o historiador não tem. Então, o diálogo interdisciplinar ajuda, né? Diante da complexidade dos fenômenos. Mas também não pode fazer gafe. Você pode até citar autores que o pai e o filho têm o mesmo nome e a gente não sabe. Né? Sem falar da imensidão. Imagine, né, trabalhar essas transformações na cidade. Nesse ponto, eu acho que Ana Fernandes e Marco Aurélio eram mais razoáveis de estudar um momento da virada da Salvador colonial para uma Salvador mais moderna, né? Com tanto estrago que fizeram. E aí dá para ver uma preocupação deles, assim, nessa metodologia histórica dos documentos, que a professora Ana disse que era uma coisa que era comum na época, né? Essa relação com a história e com essa metodologia e essas discussões, assim, nessas aproximações interdisciplinares, mas ela também relatou como eram alguns, esses pesquisadores que estavam em diálogo com a história, mas que era uma coisa muito mais das trocas do que necessariamente uma metodologia aplicada. Né? E outra coisa que eu acho que as disciplinas têm níveis de conceituais diferentes. Por exemplo, na geografia, muitas vezes os arquitetos vinham na geografia atrás de base conceitual teórica. Porque às vezes a gente entra, e Milton Santos é um exemplo, né? A gente entra numa discussão teórica e conceitual que às vezes nem se aplica muito, mas que é necessário. Já os historiadores são mais empíricos. Eles têm, claro, ninguém pode omitir Brodel e outros, tem teoria, tem discussão e tudo, mas o trabalho é tão grande, né, de levantar arquivo, de trabalhar com esse maneiro todo, que não está entre as preocupações maiores. Aí talvez aí haja um maior equilíbrio, há uma possibilidade de troca. Mas às vezes os conceitos têm sentido diferente em diferentes disciplinas. Né? Então esse não é tão fácil. Né? Agora mesmo, eu discutindo com a Ana Fernanda nesse grupo, o que é que a gente está definindo? Porque a gente fala quase um dialeto diferente. Mas para mim eu aprendi muito, me interessou muito, porque também abre outros olhares que a gente não tem, né? Até em escala, a gente trabalha em escala diferente. Na arquitetura, né? Porque vocês têm arquitetura e urbanismo. Né? Na arquitetura você chega ao nível da casa, da rua e tudo. A geografia e a tradição era maior, estudos regionais. Os urbanos passaram a ser importantes, mas não é exatamente ao nível da rua, do espaço público. Então, tem até essas pequenas diferenças, mas elas são complementares. Dá para a gente se entender. Professor, e em relação, o senhor comentou um pouco sobre seu de alguma forma, retorno a esse texto, como é que o senhor vê essas possíveis aproximações hoje em dia ou atualizações desse diálogo entre a geografia, a arquitetura e a história? Quais são as grandes questões que você vê ressurgindo nesse debate, na atualidade, formas de metodologias, de aproximações a objetos? Como é que o senhor está encarando esses 30 anos de coisas urgentes a se falar? Eu acho difícil dar conta, entendeu? Porque a coisa abriu demais. Vocês imaginam a quantidade de teses, de dissertações,
de bancas que ocorreram, de pesquisas que foram efetuadas, de livros que foram publicados, que a gente não dá conta. Eu fui agora no evento da geografia na USP, que foi, aí já é outra área, é a Associação Nacional da Progressão de Geografia, que Milton Santos foi o primeiro presidente. Foram lançados 99 livros. A CAPES prefere artigo, né? Mas a nossa cultura é produzir livros. Então, a gente não dá conta. Eu tenho colegas que eu digo, para de publicar que eu não dou conta de acompanhar, tá certo? E aí, eu estou falando só na disciplina. A dificuldade, eu estou lendo o livro de Raquel Ronick, A Guerra dos Lugares, um pouco atrasado, né? Mas eu faço um esforço para acompanhar de longe os colegas, que eu não dou conta nem da geografia. Então, a gente fica nessa angústia, né? Porque você tem que produzir material novo, não só ficar... Não é, você não pode ser, você tem que ser produtor de conhecimento também, e não só reprodutor. Não é para você dar aula, para orientar. Os temas dos seus alunos necessariamente não são exatamente da tua área, né? Sobretudo na Católica. Aqui nós também, nossa pós-graduação é territorial, aí tem bem mais vasto, né? E eu tinha muita inveja de Maurício, porque o Maurício era geografia urbana, dava aula de geografia urbana histórica, né? Se orientava nessa área e só fazia pesquisa nessa área. Aí pronto. E ainda mais, num centro como o Rio de Janeiro, você tem uma escala de alunos, de estudantes, que dá para montar um grupo de pesquisa. Aqui é mais difícil. Então tem essas contradições, sabe? Como acompanhar, como discutir. E aí, às vezes, a gente se prepara para um evento, para uma troca. E aí, como é que eu me protegi? Foi me afastando, tá certo? E aí aumentei outros elos. Por exemplo, eu participo do grupo de estudos urbanos de vários colegas nacionais, e a gente criou a revista chamada Cidades. Né? Ainda tem uma convergência aí dele, mas mais na geografia urbana. Como o Simpurb, eu fui quase todos eles. Mas eu não dei conta. Eu também participei de alguns Ampur, como eu falei, né? Uma das colegas do Rio Grande do Sul estava comigo numa mesa, eu me lembro disso. Ela está no trabalho, mas eu também me afastei. Mas pelo menos não aposentei totalmente, né? Porque eu não consigo. A gente envelhece, né, com o tempo, mas na nossa área a gente não fica superado, né? Porque eu acho que, por exemplo, numa área de tecnologia, de informática, etc., é difícil, né? Mas na nossa área a gente acumula conhecimento. Que estuda a história não fica velho, né? Então tem essa possibilidade. Agora, eu gostaria de diminuir, porque eu tenho medo da saúde, né? De diminuir, e aí você é demandado, a gente abre a internet e aparece coisa, no bom e no ruim, né? Bancas para participar, agora até por, como é que chama, por Skype, mas tudo você tem que ler, né? Olha uma coincidência, o senhor orientou o Clóvis Jucá lá na... Foi, e ele foi premiado. Foi premiado. Foi. Ele estava aqui agora no documento. Ah, foi? Foi. E ele foi da minha banca do concurso da UFA. Aí questão geracional já, né? Mas eu me sinto assim, justamente eu brinquei, né, chamam de dinossauro, porque quando eu lembro, olha, eu participei das bancas de Gilberto Corso, de mestrado e doutorado. É muito raro se tratar em duas, né? De Paraguaçu, mestrado, doutorado. Paraguaçu foi com Cátia Matoso. Aí ele fez a freguesia da Cidade Baixa, né? Com Cátia Matoso, imagine. Aí já é um elo com São Lauro, que a gente não tem muito forte. Sabe quem estava tomando nota? Bira Gordo. Isso tudo, né? São elos. Com Pascoalino, eu participei da banca de Lourenço Mille, que era orientador dele. Enfim, a gente tem esse trabalho, não. E agora também orientei algum geógrafo lá em arquitetura. Mas doutorado foi pouco. Eu acho que foi basicamente 2. O Clóvis e a do Espírito Santo. Talvez, professor, só comentar um pouquinho das suas memórias do seminário em si. Talvez na sua mesa foi a Ângela Tude, né, a comentarista. O texto dela é incrível também, do comentário. Só se o senhor quiser comentar um pouco das memórias do evento. A Célia Ferraz é a colega do Rio Grande do Sul. Eu me lembro muito pouco. Talvez não sei, se eu justamente senti que meu tema
Você veja que é a última mesa. Que o sujeito estava um pouco... Eu estava falando outra linguagem. Estava mais próximo dos historiadores, talvez. E os historiadores que foram convidados tinham temática mais próxima do urbano, né? Mas é incrível que a memória... Eu não me lembro da maior parte dos colegas, não lembro dos textos do comentário, reli agora, né, para ver, mas ficou mais assim algumas impressões. Por exemplo, eu me lembro bastante de Bresciani, me lembro bastante de Raquel Ronick, claro, Maurício Abreu também coordenou a mesa, e vários colegas que eu estava conhecendo pela primeira vez, alguns também eu lembro, outros eu esqueci completamente. Por incrível que pareça, o Mauro Kleiman foi um dos que que fizeram o projeto aqui do programa da Territorial. Regina Pacheco, me lembro que ela era ligada a Espaço Debates, aquela revista que eu tenho todos os exemplares. O senhor vai ter um exemplar que a gente está procurando. É o número 34. A gente tem procurado a professora Ana Fernandes. Se tivesse escrito, eu trazia. Olha, a professora Ana Fernandes ficou de procurar também. Eu tenho todos. Que é justamente, eu acho que é no momento na ANPU se noticia a vontade da construção do Seminário de História da Cidade do Urbanismo. No 34, né? Isso, número 34. E aí acontece um seminário, eu acho que lá no Neru, e sai num espaço de debate que a gente vê a presença de Topalov, Cristiano Topalov e outros discutindo história e cidade, discutindo história e urbanismo, que é anterior ao seminário, que de alguma maneira também a gente está entendendo o que alimenta. Infelizmente essa é uma das revistas que parou também, né? Ela parou o das melhores. Mas eu me lembro que quem estava à frente era essa colega, né? Que era a colega de Ana Fernandes também. Também tem a outra colega que eu me lembro dela, deixa eu ver o nome, Maria Cristina Silva Leme, também era no mesmo bloco. Acho que tudo são relações com Carlos Roberto Monteiro, estava preocupado com Saturnino de Brito. Eu me lembro que ele disse que ele devia publicar, que ele devia escrever um livro. Enfim, porque tem uma coisa, além do evento em si, tem os jantares, tem os almoços, e às vezes há muita troca de figurinha. Pessoas que você se aproximam mais por afinidade, outros que não se aproximam tanto, né? As pessoas de fora têm que ficar aqui, têm que ir almoçar, têm que jantar, os outros vão para casa, mas aí é um momento de conhecer o colega. E aí realmente eu não continuei, mas continuei com ela, com esses colegas, né, e amigos, finalmente. Mas com o Marco Aurélio eu quase perdi contato, né, depois que ele adoeceu. Mas com a Ana Fernandes a gente continuou. Eleodora aposentou de verdade e... Ele continua dando aula na pós. Então tá igual comigo, né? Orientando também. Ele dá aula, faz parte do colegiado também, super ativo. Então é parecido comigo, porque na geografia eu ainda sou do colegiado, tem um orientando só, porque eu também estou tentando fechar, diminuir, né? E participo dos eventos, mas diminuindo, porque aqui na Católica eu solicitei para baixar para 20 horas. Já apresentado diminuir, porque a gente tem, com 20 horas tem 4 orientandos. Com 40 horas, que é o normal, passa para 8, aí é pesado. Você, por exemplo, eu tenho orientando que estuda cidade e cinema. É muito difícil. Você pode entender de cidade, mas entender de cinema já tem que fazer. Você daqui a pouco tem que estudar para acompanhar seus alunos. Então isso é uma dificuldade. Eu preferia estar estudando outras coisas, não estudando meus escravos, que já tem material demais. A gente fica curioso para ver esse trabalho. Assim. É uma coisa, inclusive um assunto delicado, né? Tratando dessa realidade que toca, sobretudo aqui no Nordeste, especificamente na Bahia, é de uma delicadeza enorme. Mas tem fatos que você não gostaria de ter conhecido, entendeu? Mas para entender, você tem que levantar. Porque existem discursos, né? Discursos que não são baseados na realidade concreta. E aí a documentação, inclusive a documentação, tem um arquiteto, engenheiro arquiteto Caldas, 1759, que ele descreve o litoral africano.
Quer dizer, é fonte primária, tá certo? E ele diz quanto tem que se pagar para cada escravo, quanto tem que se pagar, quanto se dá ao rei, quanto se dá ao funcionário do porto. E não é Angola, não, né? Estou falando com estados independentes da África, enfim. Mas isso já é outro caminho, né? Agora, tem um sentido bom é que você está sempre estudando, você nunca sabe o suficiente, você está sempre aprendendo alguma coisa, né? E aí você tem o outro lado que também é muito feio, que é, né, colocando, você tem, por exemplo, que 80% do tráfico de escravos era feito por navios baianos, os de Salvador, não eram portugueses, eram baianos, e algumas famílias dá para saber quem são. Né? Isso aí é a documentação, não é discurso. O Rio de Janeiro é 90% do Rio, direto com Angola. Então a gente vai aprendendo muito para entender nossa sociedade, né? Nossas desigualdades. E, sobretudo, o abandono depois da abolição, né? Foi cruel o que fizeram. A partir de amanhã tem um livro, se virem. Mas isso aí já saiu do urbanismo, né? Mas tem a ver, né? Porque aí você vai ter o discurso da modernidade, o discurso da higienização. Maurício Abreu levantou bastante, né? Vão acabar com os cortiços do Rio de Janeiro. No fundo, vai expulsar a população ou para a Zona Norte ou para as favelas. Em cima né? Podia ser até dos planejadores, dos engenheiros, dos sanitaristas, que querem fazer uma cidade padrão Paris para as elites brasileiras. Né? Nossas desigualdades vão se refletir no espaço. Então, acho que a gente dá uma pequena contribuição para entender, né? Entender uma das sociedades mais desiguais do mundo e, ao mesmo tempo, esse espaço reflete nossas desigualdades, né? Professor, eu não sei se eu queria falar mais alguma coisa, mas a gente queria agradecer muito. Eu que agradeço. Eu desculpe de ser tão disperso, né? Mas é que um tema vai puxando o outro. E de fato, eu não tive a mesma, não digo desempenho, não participei da organização que os outros colegas tiveram, né? Eu sou um complementar, mas ao mesmo tempo eu abro para frente e para trás, né? Quer dizer, a minha participação mais antiga e meu elo com a arquitetura, né? Porque nós somos de disciplina diferente, mas a gente tem mais amizade, mais relação com a arquitetura do que com a história. Deveria ser com a história, né? Você veja que João Reis pediu, escreveu Arthur, mas não trocava figurinha com João Reis. Parece que João Reis ele assistiu no primeiro seminário, ele estava presente, mas não. Eu me lembro de Chalub, mas... Chalub estava, né? E ele não apresentou. Ou ele não deu, porque às vezes não deu o texto. Porque Chalub, eu me lembro dele falando. Né? E ele era uma espécie de estrela na época, sabe? Ou seja, estrela em ascensão. O discurso que ele trazia era inovador, vindo da história. E eu acho que nunca tinha ouvido falar de Chalub, né? Depois a gente vai ler os livros de Chalub para ver. Mas, de novo, é a dificuldade da quantidade, né? Imagina, nessa época não tinha internet, né? Esse meu livro, 2 séculos, foi para trazer para o Brasil, para a pós-graduação, as teorias e as discussões sobre a cidade, para os alunos terem acesso. Hoje em dia, você tem até demais aí, é só abrir a internet, né? Mas foi essa vontade de trazer, não fazer nada de segunda mão, sabe? O que é que o autor originalmente disse, e se possível na língua original, no livro original. Uma trabalheira. Mas aí é um privilégio, né? Você fazer um pós-doutorado, o CNPq pagar a sua bolsa e a universidade pagar seu salário, em Paris, 1 ano. Foi para compensar o Canadá. Eu fiquei 4 anos, a Condé não me liberou e eu fui sem salário. Né? Porque para o governo do Estado, para a Condé, para que ter um doutor? Doutor não é para a universidade. Então, eles disseram que eu não ia ser liberado, porque eu era muito bom. Eu digo, se eu não prestasse, eu ia, né? Isso aqui até extrapola, né? Mas é para mostrar o desinteresse pelo conhecimento. Quando eu cheguei de volta, né? Porque eu era da Condé, eu não tinha nem lugar para sentar. Por sorte minha, meu chefe era Eleodoro. Aí ele viu, né? Um doutor sobrando aqui, não quer dar aula lá no mestrado de urbanismo, lá fui eu. Aí começa a minha vida acadêmica aí, quase. Porque só na geografia no início, lá em Recife, eu dei alguma aula com o Manuel Corrêa de Andrade. Mas depois, porque naquela época o status era ser planejador.
Eu botava no cartão de visita geógrafo urbanista, né? Com mestrado, né? Mas depois, com o doutorado, realmente eu aprendi a estudar, a pesquisar, foi lá no Canadá. E aí, pronto, começa esse elo com a arquitetura muito forte. E até a generosidade. Imagina, eu ia para a reunião departamental de arquitetura substituindo o Pasqualino, que o Pasqualino ia para a CAPES, ele era representante. Eu ficava fazendo de morto, né? Porque eu digo, não entendo nada de arquitetura, falando dos temas, não, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Mas estava substituindo. Mas isso mostra o nível de proximidade que a gente teve. É isso. Que ótimo. Professor, agradecer novamente e... Então, só para reafirmar como essas conversas elas vão apresentando essas redes, né? Então a gente não conhecia isso e aí é mais uma fonte para a gente se debruçar. Agradecer imensamente sua disponibilidade, sua generosidade também. Tá certo. Eu que agradeço também.